Quem ainda pode ser contratado pelo Palmeiras e a busca do São Paulo por patrocinador no vídeo de hoje do canal do Nicola. Detalhes sobre esses dois temas, quero falar ainda sobre o Corinthians, que antes de contratar Luan, pensou em 4 nomes, você vai saber cada uma das possibilidades. Para completar, falo sobre demissão no Flamengo, além da chegada possível de Montiel, tem uma bomba no Fortaleza, a chance de Iago Pikachu deixar o Leão do PC, além das últimas do mercado de transferências, você não perde por esperar. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. Para você que não me conhece, já trabalhei no Diário de São Paulo, na ESPN, na Rádio Bandeirantes, entre outros veículos, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder conteúdo nenhum, é só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Se curtiu o vídeo, também deixe like e compartilhe, beleza? Bora começar contando ou dividindo uma dica super importante contigo. Recado importante para você que acompanha o canal do Nicola, agora é possível apostar e se dar super bem na Bet7k, casa de apostas esportivas que tem futebol, vôlei, tênis, lutas, basquete, além do cassino. Tudo isso de maneira super simples e fácil de acessar. Por exemplo, do lado esquerdo você acessa os campeonatos e também os dias. Vou clicar no dia 5 de julho, terça-feira. Logo de cara vão aparecer todas as partidas mais importantes, de olho nos brasileiros. Libertadores da América, Sul-Americana, Série B, Brasileiro Sub-20, entre outros. Que tal apostar nesse empate entre Boca Juniors e Corinthians na Bombonera? Para fazer sua aposta é super simples, clica no empate e depois em bilhete de aposta. Aí é só colocar o valor que você quiser para começar a apostar. Fácil, né? Só não esquece de fazer primeiro o seu registro, clicando em registre-se, colocando as suas informações e se cadastrando. Para fechar, quero contar que a Bet7k oferece bônus de 100% no valor do depósito até R$ 1.200. Para participar, pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, é o meu link de cadastro. Vai lá, se registra e começa a apostar. Boa sorte! Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Luiz Henrique, atacante de só 20 anos de idade, que deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Flamengo. Entre Flamengo e atleta já havia um acordo há algum tempo. Nas últimas horas, o Olympique de Marselha também topou ceder o Luiz Henrique por empréstimo de uma temporada com opção de compra no valor de 8 milhões de euros, Luiz que também era pretendido pelo Botafogo, onde ele foi revelado. Bora falar sobre o Dinamo Moscou, que está de olho no lateral esquerdo e meio-campista Rubens, que joga no Atlético Mineiro. A ideia do Dinamo Moscou era fazer uma oferta de 6 milhões de euros ou 33 milhões de reais, informação do Goal. Bora atualizar também sobre o Corinthians, que não divulga a lista de relacionados, mas foi possível perceber no desembarque do time em Buenos Aires que alguns atletas importantes não viajaram. Entre eles Renato Augusto, Fagner, Mosquito e Adson. O último deles que eu citei, o Adson, testou positivo para Covid. A boa notícia é que Duqueiroz e o William estão na delegação. O Duqueiroz deve ser titular, o William ainda reclama de problemas no ombro, talvez comece no banco de reservas, partida fundamental na noite dessa terça-feira contra o Boca Juniors. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos acertou nas últimas horas a rescisão do contrato com o Emiliano Velasquez, zagueiro uruguaio que procurou os dirigentes do Peixe para pedir para deixar o clube. Informação que eu queria dividir com vocês. O Velasquez tomou essa decisão por estar completamente insatisfeito com o trabalho de Fabian Bustos. Relação do treinador com vários atletas é péssima. Para arrematar, Washington Corozo, centroavante equatoriano, que jogou a última temporada emprestado ao Pumas e foi especulado em vários clubes brasileiros, está de mudança para o Austin FC dos Estados Unidos. Nenhuma chance dele vir jogar no Brasil. E a última no fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira deu Botafogo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, vitória por 1-0, o único gol de Vinícius Lopes. Com o resultado, o Botafogo se afasta da zona do rebaixamento. Bora falar sobre o mercado de transferências, mais especificamente sobre o futuro de Claudinho e Malcom, que já foram especulados em alguns clubes brasileiros. O Claudinho já apareceu na lista de possíveis reforços de vários times daqui. O Malcom teve seu nome associado ao Corinthians. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Fernando Garcia, que é o empresário da Elenco Esportes que representa a dupla. Fernando esteve recentemente na Rússia, conversou com os dirigentes do Zenit e voltou ao Brasil com uma definição. Frase do Fernando Garcia, abre aspas, eles não vão sair de lá.
O Claudinho e o Malcom ficam no Zenit, fecha aspas. E essa convicção surge mesmo com interessados do futebol europeu na dupla. O Claudinho, por exemplo, foi assediado nos últimos dias pelo Olympique de Marselha e também pela Roma. Pode ser o Fernando Garcia garantindo a permanência deles para acalmar os ânimos, mas não dá para esquecer que a vontade da dupla era de jogar em outro clube do futebol europeu, especialmente depois do veto aos clubes russos de disputarem Liga dos Campeões e Liga Europa. O Zenit é o atual campeão russo, mas está impedido de disputar a principal competição europeia por causa do conflito no leste europeu. Só para arrematar o assunto, Claudinho e Malcom no futebol brasileiro, chance zero. Além da condição financeira, do investimento muito alto para contratá-los, os dois jogadores não cogitam a possibilidade de suspender o vínculo com o Zenit. Claudinho que ganha R$1 milhão por mês, enquanto Malcom supera os R$3 milhões mensais. Agora de notícia exclusiva sobre Iago Pikachu, principal jogador do Fortaleza, pode deixar o clube. É que nas últimas horas, ao longo da segunda-feira, o Chimizo S-Pulse avisou ao Fortaleza que está disposto a pagar a multa rescisória de US$1 milhão ou R$5.300.000. Ou seja, o Fortaleza não pode fazer muito além de torcer para que o Pikachu recuse a oferta do time japonês. Com o detalhe de que o Pikachu ganha hoje R$250 mil mensais, se topar se mudar para o Japão, vai ganhar mais do que o dobro. Essa definição deve acontecer muito em breve e caiu como uma bomba ao longo do dia no Fortaleza. É que o Vojvoda tem no Pikachu seu grande jogador. Já são 17 gols e 8 assistências em 41 partidas na atual temporada. Atleta de 30 anos de idade que vai buscar a independência financeira caso tope jogar no futebol japonês. Ouvi de uma pessoa envolvida nas tratativas que existe 90% de chance de o Pikachu se mudar para o Japão. Justo agora que o Fortaleza tem jogo decisivo na quinta-feira contra o Estudiantes, partida de volta das oitavas de final da Libertadores e tenta deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Flamengo com uma notícia triste e outra positiva. Começando com a nota triste. Nessa segunda-feira surgiu a informação de que o Flamengo demitiu Clebinho, funcionário do clube há 22 anos, ele trabalhava como roupeiro. A demissão se deu na madrugada de domingo, quando o time desembarcou no Rio de Janeiro depois das viagens para Colômbia e para Santos. O funcionário foi avisado durante o desembarque de que estava desligado, estava fora dos planos, ainda assim terminou o trabalho, foi até o Ninho do Urubu, entregou as roupas, terminou o trabalho dele e depois acabou se desligando. 22 anos como funcionário do clube, alguém com excelente relação com os atletas. O motivo da dispensa foi o fato de o Marcos Braz e o Bruno Spindel não terem gostado dele ter se lançado como pré-candidato a deputado estadual. Ele fez esse anúncio nas redes sociais. O Braz e o Spindel orientaram o funcionário a recuar em relação a esse projeto. O Clebinho levou a história adiante e acabou sendo demitido. A repercussão negativa se dá porque Marcos Braz também tem envolvimento com política. Ele é hoje vereador da cidade do Rio de Janeiro. Esqueci de contar para vocês que o Clebinho já atua como vereador, mas na cidade de Bom Jesus, no interior do Rio de Janeiro. O que ele está buscando é um outro cargo como político, pulando de vereador para deputado estadual. O Braz não aceitou essa alteração, a possibilidade dele seguir vinculado à política. E a dúvida é, mas qual que é a lógica de alguém como o Clebinho ser mandado embora e o Marcos Braz continuar? A justificativa do Flamengo é a seguinte: o Clebinho é funcionário remunerado do Flamengo, já o Marcos Braz é um dirigente estatutário sem qualquer remuneração, até por isso ele teria permissão. Você concorda, discorda? Use espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do assunto. Antes de mudar de tema, só contar que Montiel, lateral direito, que pertence ao Sevilla e interessa ao Flamengo há bastante tempo, aceitou a proposta do rubro-negro de jogar por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Resta agora a parte mais difícil, convencer o time espanhol a liberar o jogador. Durante esse período de empréstimo, o Sevilla vinha dizendo que só toparia negociá-lo em definitivo em valores próximos a 11 milhões de euros investidos na contratação quando ele saiu do River Plate. Quero falar agora sobre o São Paulo e a busca por um patrocinador. Vale lembrar que desde o fim do mês de abril, São Paulo deixou de ter o patrocínio da Gazin, que estava na camisa tricolor desde 2020. Foram 2 temporadas consecutivas, o contrato se encerrou e a partir daí o São Paulo deixou de ter um patrocínio na barra traseira do uniforme. O faturamento com o antigo patrocinador era de algo na casa dos R$2.750.000 por temporada. Dinheiro que não é o dos maiores, mas ajuda especialmente no momento de dificuldade financeira, como passa o São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente tricolor Júlio Casares e perguntei sobre a busca.
Frase do Júlio foi a seguinte, abre aspas, ainda não temos acordo e estamos buscando parceiros no mercado, fecha aspas. O São Paulo tem enfrentado muitas dificuldades em gerar novas receitas. Também por isso, nos últimos dias, pediu empréstimos bancários para conselheiros deliberativos, conseguiu 3 empréstimos no valor de 25 milhões de reais, está tentando convencer a Bílio Diniz a ajudar na busca por investidores brasileiros ou internacionais, além de patrocinadores, para completar o pacote. O São Paulo também torce para que Antony seja o mais rápido possível vendido do Ajax para o Manchester United, em negócio que pode assegurar até 70 milhões de reais ao São Paulo. O tricolor tem 20% do lucro do Ajax a partir de 16 milhões de euros. Quero falar agora sobre reforços para o Palmeiras. Durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, me perguntaram 2 pessoas diferentes sobre a possibilidade do brasileiro Matheus Pereira, meio atacante de 26 anos de idade do Al Hilal, ser contratado pelo Verdão. Eu nunca havia ouvido falar sobre esse nome no Palmeiras. Só para lembrar, apesar de ser brasileiro, ele surgiu na base do Sporting de Portugal, chegou a jogar por 2 temporadas no West Bromwich, time da Championship, a 2ª divisão do futebol inglês, deixou boa impressão, tanto que acabou comprado por 18 milhões de euros pelo Al Hilal da Arábia Saudita na temporada passada. Primeiro ano dele com a camisa do clube saudita, teve 34 partidas, 3 gols e 15 assistências, números bastante interessantes. Contrato longo, só termina em 2026 e a multa rescisória é das mais altas. Mandei mensagem para uma fonte minha no Palmeiras para perguntar se o Matheus Pereira interessa. O nome foi logo descartado. O Palmeiras entende que é o tipo de jogador extremamente caro e inviável hoje. Mas o principal vem agora. Também de acordo com essa fonte, o Palmeiras não deve contratar mais atletas nessa janela de transferências que reabre em 18 de julho. A frase é a seguinte, abre aspas. O Palmeiras já fez os investimentos possíveis. Agora, só em caso de oportunidade do mercado, fecha aspas. Bora tentar te explicar o que pode ser considerado uma oportunidade de mercado. Atletas disponíveis, livres, em condições bastante interessantes. Com as luvas, como é conhecido o prêmio pela assinatura do contrato, com cifras baixas, além dos salários também módicos. Palmeiras não quer gastar mais do que pode. A Leila Pereira, você vai perceber ao longo da gestão dela, vai ser extremamente conservadora. E os investimentos já foram feitos com as chegadas do Merentiel, atacante uruguaio, e do Flaco Lopes, centroavante argentino. Antes de mudar de assunto, só queria deixar uma pergunta. Já tá bom? Você acha que o Palmeiras acerta ao fechar os cofres e não contratar mais jogadores? Ou precisaria, por exemplo, de mais um volante? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Luan e a busca do Timão por reforços. Recebi no programa do Nicola dessa segunda-feira o Thiago Nunes, ex-treinador alvinegro. Ele esteve nos primeiros meses do ano de 2020. Foram 26 jogos e 9 vitórias, pegou um período de pandemia, o time chegou a ser vice-campeão paulista. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero contar para vocês um bastidor da conversa. Perguntei em determinado momento para o Thiago Nunes sobre o que ele pensa do De La Cruz, meio atacante uruguaio que pertence ao River Plate e vive os últimos meses do contrato na Argentina. E aí veio uma revelação importante. Thiago Nunes disse o seguinte, abre aspas, quando assumiu o Corinthians, o De La Cruz foi o segundo nome de meias que indiquei para o clube. O primeiro havia sido o Nacho, que acabou indo para o Atlético Mineiro. Depois, o De La Cruz. Na sequência, o terceiro foi o Tyson, hoje jogador do Internacional, e o quarto, o Rafael Veiga. Na entrevista, o Thiago Nunes lembra que o Veiga não estava jogando como titular no Palmeiras. Somente a partir daí, quando essas 4 negociações não avançaram, é que o Corinthians optou por contratar o Luan. O Thiago Nunes não deu a entender que foi uma indicação dele e sim uma opção do clube. Luan, meio atacante comprado do Grêmio por 29 milhões de reais, esse foi o valor para aquisição dos direitos econômicos, além de 800 mil reais por mês de salário. Pior negócio recente do Corinthians, um investimento extremamente alto por alguém que vai completar nessa terça-feira 21 partidas seguidas sem nem sequer ser relacionado. Luan foi flagrado jantando em São Paulo, num restaurante. Como o time já havia embarcado para Buenos Aires, dá para cravar que ele mais uma vez não vai ficar nem no banco de reservas. E aí, o que você pode dizer sobre essa lista? Com Nacho no primeiro lugar, com De La Cruz em segundo, Tyson em terceiro e Rafael Veiga em quarto, só depois aparecendo o Luan. Tô curioso para saber a sua opinião, use o espaço para comentários.
Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. O canal volta a trazer notícias assim que pintarem informações importantes ou no meio da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola a gente se vê, beleza? Curtiu? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. Abraço, tchau!